Mais uma pontuação sobre Mateus capítulo 1, versículo 25. Agora, com Santo Agostinho, vamos responder a essa questão. Jesus Cristo teve outros irmãos, filhos da Virgem Maria, nascidos do ventre de onde ele nasceu, de onde ele saiu? Mateus capítulo 1, versículo 25. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Já abordamos no antepenúltimo programa a questão do primogênito. Em Lucas 2,7, Jesus é chamado de primogênito. E já provamos com Zacarias capítulo 12, versículo 10, que primogênito pode ser sinônimo de unigênito. O primeiro que foi gerado é o único que é gerado. No caso de Jesus, isso se aplica em 100%. Mas vamos a Santo Agostinho, que trata da questão dos irmãos de Jesus. Como diz o evangelista, depois disso, Jesus desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ali ficaram não muitos dias. Jesus tem, pois, mãe, irmãos e discípulos. Se tem irmãos, é porque tem mãe. Lembremos que a nossa Escritura não costuma designar como irmãos apenas os irmãos nascidos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, ou de um mesmo ventre, ou de um mesmo pai, ainda que de diferentes mães, ou, por certo, os que têm o mesmo grau de parentesco, como os primos irmãos, seja por parte de pai, seja por parte de mãe. Não somente a esses, a nossa Escritura usa denominar irmãos. Como ela fala, assim há de entender-se. Possui sua forma própria de dizer, e quem quer que a desconheça, fica perturbado e diz: então o Senhor tem irmãos? Porventura voltou Maria a dar à luz? De modo algum. Pois a partir daí teve início a dignidade das virgens. Essa filha de homens pôde ser mãe, mas não mulher no sentido usual. Foi chamada de mulher, sem dúvida, por causa do sexo feminino, não pela corrupção da sua integridade. Vê-se isso pelo modo de falar da própria Escritura. Sabeis, pois, que Eva, logo que foi formada do lado do marido e antes mesmo de qualquer relação com ele, foi chamada de mulher. O Senhor modelou uma mulher e apresentou-a ao homem. De onde então aparecem esses irmãos? Os irmãos do Senhor são parentes de Maria, em qualquer grau de parentesco. Como o provamos? Pela mesma Escritura. Assim, Ló é chamado irmão de Abraão e era filho de seu irmão. Lê e encontrarás que Abraão era o tio paterno de Ló. Tratam-se, porém, como irmãos. E por quê? Senão porque eram parentes. Do mesmo modo, Jacó tinha como tio materno Labão, o sírio, pois este era irmão da mãe de Jacó, isto é, de Rebeca, esposa de Isaque. Lê a Escritura e encontrarás que tio e sobrinho se tratavam como irmãos. Uma vez conhecida essa regra, verás que todos os parentes de Maria são considerados irmãos de Cristo. Entendeu, irmão? Porque a palavra irmão não autoriza ninguém a dizer que Jesus Cristo teve irmãos vitelinos que saíram do mesmo ventre de onde ele saiu. Logo, quando a Bíblia chama irmãos de Jesus, estamos tratando dos parentes de Jesus, dos parentes de Maria.